pessoal, eu sou a Ju. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre 12 livros que eu pretendo ler em 2019. Eu não ia fazer meta de leitura, não ia fazer nada disso, porque eu não gosto de ser pressionada, nem que seja por mim mesma. Nossa, meu óculos tá embaçando de tão calor que tá, Jesus. Eu não gosto de ser pressionada, eu não gosto de ser forçada a ler. Eu gosto de ler um livro quando eu tô na vibe daquele tipo de história. Se eu tô afim de ler um romance, eu vou ler um romance. Se eu tô afim de ler um livro bem violento, bem sangrento, eu vou ler aquele tipo de livro. Mas então eu fiz uma lista com 12 livros que eu pretendo ler durante o ano, sem data estipulada. Não vou dizer que eu vou ler um por mês, eu posso ler 2, 3 em um mês e ficar 2 meses sem ler nenhum desses da lista. Mas são livros que eu pretendo ler e eu vou falar um pouquinho de cada um deles pra vocês agora. O primeiro livro que entrou pra lista foi um livro que eu já tentei ler, eu já comecei a ler, só que eu não consegui finalizar naquela época em que eu peguei, eu não consegui dar andamento na leitura. É o livro Conto da Aia, da autora Margaret Atwood. Eu li 64 páginas. A história não me envolveu logo de início, então acabou entrando outra leitura na frente e eu acabei deixando ela. Mas eu pretendo sim ler esse livro, porque eu quero muito assistir a série, que todos dizem que é maravilhosa, que quem leu o livro amou também. Então eu vou dar mais uma segunda chance para esse livro e é o primeirinho aqui da nossa lista. Outro livro que entrou para essa lista é o livro novinho que eu acabei de receber da editora Record, O Menino que Comeu uma Biblioteca, da autora Letícia Zierzkowski. É um livro de drama que se passa na Segunda Guerra Mundial. Vai contar a história de uma menininha e um menininho, uma menina que mora no Uruguai, se eu não me engano, e o menino mora na Polônia. Então essa menina vai começar a ter umas visões com esse menino que ela nunca viu na vida, e ela vai ver coisas horríveis que vai acontecer na vida dele, que vão se passar durante a guerra. Acho que vai ser uma história bem emocionante, já li um livro dessa autora, gostei bastante, então por isso ele entrou nessa lista também. Um thriller é A Mulher do Meu Marido. Eu comecei a ler esse livro também, mas assim, tipo uma pegadinha só, eu li 28 páginas, gostei do início e eu quero dar continuidade nele, espero que eu goste. A premissa é muito interessante, vai contar a história de uma mulher, uma advogada recém-formada, que ela vai defender um caso de assassinato, um cara muito importante, muito acima de qualquer suspeita, mas que foi acusado de assassinato. Então ela vai defender esse cara acreditando que ele é realmente inocente, e durante o desenrolar dessa história vai entrar uma vizinha dela, uma menininha de seus 9, 10 anos, mas é uma menina muito adultizada, muito astuta, muito malandrinha, pelo que deu pra entender aqui na sinopse. E ela vai descobrir um segredo de alguém ali, não sei de quem, que ela vai levar esse segredo por muito tempo. E muitos anos depois, uns 15 ou 20 anos depois, eles vão se reencontrar. Ela vai se reencontrar com essa menina e aí a história vai vir abaixo, assim. Eu acho que vai ser maravilhosa essa história. É óbvio que assim que eu leio, eu conto pra vocês tudinho que eu achei. Liane Moriarty, uma autora que eu sou apaixonada, eu ainda não li esse livro dela, é o Pequenas Grandes Mentiras. Todo mundo que já leu esse livro diz que é um dos melhores da Liane. Eu li recentemente o primeiro livro que ela escreveu, gostei bastante, tem resenha aqui no canal. E esse livro é bem o estilo dos livros que ela escreve mesmo, atualmente. É um drama familiar, com pessoas aleatórias envolvidas, que vão ter suas vidas interligadas por algum acaso, por algum motivo que acontece. Aqui nessa história é uma morte de um pai ou uma mãe que está numa reunião escolar e uma dessas pessoas cai morta e vai ficar aquela dúvida: quem matou? Alguém matou? Se foi homicídio? Se foi acidente mesmo? Eu creio que eu vou amar e depois eu quero muito assistir a série também. Um romance que eu passei o ano inteiro sem ler, nem um romance dessa minha diva do romance, que é a autora Lucinda Riley. Esse é o livro 4 da série As Sete Irmãs. Eu já li os outros e amei. Essa autora escreve divinamente, ela escreve romance como ninguém hoje em dia, pelo menos dos que eu leio. Ela é minha favorita, assim. Esse livro conta a história de irmãs, 7 irmãs que acabaram de perder o pai, um milionário, e ele deixou para cada uma das filhas. Na verdade, essas filhas são adotivas. Ele pegou cada uma dessas crianças em algum lugar do mundo e elas não sabem de onde elas vieram, para que famílias elas pertencem. Mas assim que ele morreu, ele deixou uma carta contando, não contando exatamente de onde elas vieram, mas dando as coordenadas e algumas dicas, e elas então vão atrás, se elas tiverem interesse, de saber de onde elas vieram. E assim, são histórias maravilhosas, eu amei todas elas. Lolita já tinha entrado na minha lista do ano passado de livros para ler ainda em 2018, eu não consegui ler, então ele entrou novamente nessa lista, eu espero que esse ano eu consiga ler.
Depois que eu li o livro A Livraria e que assisti o filme que entrou recentemente no catálogo da Netflix, eu fiquei assim muito instigada para ler Lolita, mais ainda. Então esse ano ele entra nessa lista e esse ano eu espero que eu consiga realmente ler Lolita. Um chiquilito de uma autora que eu amo também, que é a Marian Keyes, que já faz anos que eu não leio nada dela. Há um tempo atrás a Editora Record publicava todo final de ano, na época de dezembro, assim, um livro novo da autora, e eu lia todos. Ela ficou um bom tempo, alguns 2 ou 3 anos mais ou menos, sem publicar. Então agora que ela lançou Dando um Tempo, eu quero muito ler esse livro. Como todos os outros livros dela, é bem grossinho. Esse aqui vai contar a história de um casal que é perfeito, são muito felizes, só que não. Do nada o marido chega para a esposa e pede um tempo. Ele fala que ele precisa de um tempo, no mínimo 6 meses, para ele viajar pelo mundo, fazer o que quiser, com quem quiser, e depois ele volta para ela, depois eles conversam, depois desses 6 meses. Ela vai ficar arrasada, sem entender, sem saber se ela também tá livre, se ela pode dar um tempo vivendo normalmente durante esses 6 meses. Vai ser uma história assim bem divertida e eu espero que eu goste muito e depois eu conto pra vocês também. O Ódio que Você Semeia é um livro da autora Angie Thomas. Ele se tornou um filme da Netflix, eu acho que não entrou em cartaz ainda. É um filme de racismo, uma história de racismo. Vai contar a história de uma menina, a Star. Ela é uma menina pobre que vive nos Estados Unidos, ela tem 16 anos. Ela estuda em um colégio particular, não sei porquê, de certo é bolsista, alguma coisa assim. E ela vai presenciar a morte do melhor amigo dela, o Khalil. Eu fiquei assim muito o coração apertado, porque Khalil é o nome do meu filho, então eu fiquei assim muito curiosa pra ler essa história, mas eu sei que eu vou sofrer só por ter o mesmo nome do personagem. Ela vai presenciar a morte do melhor amigo, acho que foi a polícia que matou, então ela vai ficar a versão dela contra a versão dos outros, todo mundo vai achar que o menino era um bandido, traficante, um marginal, e somente ela sabe a verdade, está nas mãos dela tentar limpar a imagem do seu melhor amigo. Eu creio que eu vou amar muito, porque muitas pessoas que eu vi que entraram pra lista de favoritos desse livro, então eu creio que eu vou gostar muito também. Asiáticos Podres de Ricos, do autor Kevin Kwan. É um livro que também já tinha entrado em uma das minhas listas. Eu não consegui ler ele na meta que eu fiz do ano passado, mas eu espero que agora eu consiga. Quero assistir o filme. Quem leu gostou muito, diz que a história é muito divertida, é muito rápida de ser lida e muito gostosa de ser lida. Eu espero que eu goste também. Ele vai contar a história da Rachel Chu. Ela é descendente de chineses. Ela vai para Singapura com seu namorado para participar de um casamento da família dele, ali de um primo, não sei. E quando ela chega lá, ela se depara com uma riqueza sem fim, infinitamente rico, todo mundo lá que ele conhece. Ela sabia que ele era de família abastada, mas ela não imaginou que eles fossem os donos de Singapura, os reis do pedaço. Então ela vai ser muito criticada pela família dele, por ela ser uma americana e ser pobre. E vai ser muito divertida essa história. Nossa, eu quero muito. O trailer que eu assisti, eu adorei. Agora fechando com mais 2 thrillers, 3 na verdade, né? O último é em e-book, eu vou deixar pra falar por último. O Homem de Areia, do casal Lars Kepler, que eu tô louca pra ler. Eu não sei se esse aqui não vai ser o primeiro que vai entrar na minha fila, aqui na minha pilha de leituras, vai ser o primeiro que eu vou ler. Eu não pretendo sortear papelzinho, TBR, essas coisas não. Vai ser bater o olho na pilha, eu vou tentar deixar ela meio assim à vista. Não vou conseguir deixar ela à vista, senão vai ficar bagunçada a estante. Mas eu vou bater uma foto, vou fazer uma lista no meu caderninho pra ir ticando cada vez que eu for lendo e escolhendo por ali as próximas leituras. O Homem de Areia é um thriller que entrou para a lista de favoritos de muitos leitores que leram ele agora no final de 2018. Ele vai contar a história de um cara que é encontrado muito abalado, machucado, numa noite muito fria na cidade de Estocolmo. E ele é um homem que foi dado como desaparecido há 13 anos atrás e foi dado como morto alguns anos depois, vítima de um serial killer. Só que agora ele tá ali, ele tá vivo e a polícia vai querer saber onde ele esteve durante todo esse tempo, o que aconteceu com ele e por que foi dado como o caso do serial killer, o desaparecimento dele. Vai ser assim um mistério muito grande e o detetive Jonah Lina, que é o detetive de outros livros do casal que eu já li também, vai entrar em ação e eu acho que vai ser assim, nossa, um dos melhores thrillers que eu vou ler esse ano também, eu espero. Mais um que já tinha entrado em lista, também que eu sou péssima para listas, eu não consigo cumprir as minhas metas, mas eu espero que dessa vez eu consiga. É o livro A Incendiária, do Stephen King. Esse livro vai contar a história de um casal que participa de alguns rituais, algumas experiências científicas, universitárias, algo assim. Então quando eles engravidam, quando a mulher engravida,
Eles vão descobrir que a filha dele tem o poder da pirocinética, então ela consegue incendiar coisas, objetos com o poder da sua mente. Ela olha para o objeto, ela pensa que está pegando fogo, o objeto se incendeia. A polícia, o governo vai descobrir o poder dessa criança e vão começar a caçar essa criança, então o pai dela vai sair correndo, vai tentar fugir para proteger sua filha, só que no meio dessa fuga ele percebe que ele pode usar esse poder para algo assim um pouco diferente, então eu acho que a história vai ser ótima também. E o último livro que eu coloquei nessa lista é um livro que eu quero muito ler há muito tempo, é um livro antigo, é um thriller muito forte, pesado, que mexeu com muitos leitores, é o livro Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu não sei muito bem, eu só sei que se trata de um menino que fez um massacre, eu acho que ele assassinou muitas pessoas e a versão da história vai ser contada através da mãe desse menino, da mãe do assassino. Eu acho que vai ser uma história assim que vai mexer muito com as estruturas, com as minhas estruturas eu creio que vai mexer bastante. E tá na minha lista, eu espero que eu possa ler logo. Então, como ele tá no e-book, eu vou deixar a capa aqui em cima pra vocês conferirem, beleza? Então, esses são os 12 livros que eu pretendo ler no ano de 2019. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da minha lista, se você já leu algum desses livros, se você me indica qual vocês querem que eu leia primeiro, conta aqui embaixo pra mim nos comentários, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de dar um like pra ajudar na divulgação do canal, se inscreve aqui embaixo pra ficar de olho em todas as novidades, e é isso aí. Beijos, até o próximo, tchau!